Agora eu vou falar sobre os andamentos. O andamento é a velocidade das pulsações, a velocidade das batidas que a gente tem na música. Então eles podem ser mais rápidos ou mais lentos, né? Dependendo do intervalo de batidas que a gente tem de uma para outra. Vamos tomar como base as pulsações do relógio, por exemplo. No relógio a gente tem 60 batidas por minuto, né? Que são os 60 segundos. A gente tem 60 batidas por minuto. Se ao invés dessas 60 batidas a gente tiver 80, então vai ter uma velocidade mais rápida, porque vão ser mais batidas por minuto, certo? Agora, se a gente tiver menos batidas, se a gente tiver 50, se a gente tiver 40 batidas por minuto, a gente vai ter um andamento mais lento, um ritmo mais lento da música, porque são menos batidas por minuto, certo? Na música, né, na maioria dos casos, a gente usa termos em italiano. Hoje em dia já se usa mais termos em inglês também. Tem muitos compositores que usaram termos na sua própria língua, então compositores alemães que colocaram termos em alemão. Só que um padrão que existe é de colocar esses termos para determinar os ritmos em italiano. Tá? Na música, geralmente é assim, a maioria das coisas é em italiano. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, não estão todas as marcações aqui, mas a gente tem uma tabelinha básica dos andamentos. Então, por exemplo, do mais lento para o mais rápido. Largo, a gente tem 30 batidas por minuto, até 60, entre 30 e 60, porque essas marcações elas não são precisas, né? Tipo, olha, essa marcação de largo é um ritmo que é tal, tantas batidas. Não, é variável, né? É variável, de tanto até tanto, dependendo da sua interpretação. O largueto, por exemplo, é de 60 batidas até 66. Já ó, tem menos espaço aqui. O adágio, de 66 até 76 batidas por minuto. O andante, de 76 até 108 batidas por minuto. O moderato, de 108 a 120, já está ficando mais rápido, são mais batidas por minuto. O allegro, de 120 a 168. O presto, de 168 a 200 batidas. E o prestíssimo, de 200 até 252 batidas por minuto. Lembrando que é variável. Então, eu quero uma música bem rápido, eu coloco lá prestíssimo. Tá escrito lá na música que eu achei, prestíssimo, eu sei que é bem rápido. Ou então tá escrito na música que é moderado, eu sei que é um pouco mais lento. Eu coloquei adágio, eu quero bem lenta a música. Então vai depender dessas marcações. Lembrando que não são só essas daqui são uma base para a gente entender como é que funciona. Mas existem outras, por exemplo, mesmo italiano, vivace, grave, andantino, porque daí não tem só exatamente o padrão que a gente usa, né? Existe o gosto do compositor também. Ele fala assim, eu quero essa música mais viva, então eu quero vivace, eu quero mais alegre, eu quero alegro, aí já é um padrão, né? E assim, também hoje em dia existem termos em inglês, não são só italiano, porque tem muita música que vem dos Estados Unidos e gente que usa já termos americanos, né, ou então em inglês mesmo para poder colocar nas músicas. Então, ao invés da gente colocar mais rápido, está escrito faster, ou então slowly, quando a gente quer mais lento. Então, em músicas mais modernas, a gente vai encontrar termos em inglês também, não só italiano. Mas o grande parte da música, o padrão, são essas músicas, são esses termos em italiano também. E aí, a gente vem, depois do ritmo, a gente vem para a intensidade. Então, aquela coisa de volta para as propriedades do som, né? Mais forte, mais fraco. A gente também tem as marcações de mais forte e mais fraco. Então, a gente vai ter aqui, quando a gente toca uma música, a gente toca mais baixo, a gente vai escrever PPP, que é bem fraco, tocar bem baixinho, que significa molto pianissimo, termo italiano também. O PP, quando a gente tem dois P's, a gente tem o pianissimo. Aqui o P, um P só, a gente tem o piano, que é quando a gente vai tocar mais fraco. Aqui, MP significa mezzo piano, que é o meio fraco. Então, mais ou menos ali, é um meio termo. Depois a gente vai ter um mezzo forte, que é um meio forte, é um MF. Em seguida a gente vai ter um F só, que é o forte. Depois, dois Fs, que é o fortíssimo, para tocar mais forte. Depois o 3 Fs, que é o molto fortíssimo, que é tocar bem forte. Aqui a gente está gradativamente subindo, né? A gente coloca do mais baixo para o mais forte. O interessante é saber, entender aqui também, que o MF ele é menos do que forte. Ele é para baixo, ele é menos do que forte. E o MP, ele é mais do que P. Então elas estão juntas aqui no meio, ó.
O MF é menos do que forte e o MP é mais do que piano. Então, tem que prestar atenção nessas mudanças de intensidade. Outra coisa que é interessante saber também é que essas intensidades elas podem ser representadas de outras formas. Por exemplo, posso colocar 4 Fs ou 4 Ps. E aí, isso aí é mais um efeito do que exatamente medir ali num decibelímetro a quantidade de som que tem. Ah, tipo, não, 4 Fs tem que ser exatamente a mesma proporção do que o 2 Fs. Tudo isso vai depender. Tudo isso vai depender. Porque a gente toca muitas vezes num grupo menor ou num grupo maior. Então o forte pode ser um forte quando a gente toca com 50 pessoas e um outro forte quando a gente toca sozinho, por exemplo. Então tudo depende. Ou então a gente pode colocar 4 Ps, que é muito fraco. Só que esses 4 Ps eles não são exatamente, né, uma proporção de uma nota, de uma intensidade para outra. É mais uma forma da gente querer muito baixo o som ou muito forte o som. E a gente chama isso de dinâmica, né? Essas dinâmicas que vão dar aquela cara diferente para a música, uma parte mais tensa, uma parte mais suave, vão dar essa expressividade para a música, certo? Outros sinais de intensidade, a gente pode fazer um crescendo, que vai usar esse símbolo aqui, ó, um crescendo, e um decrescendo, que é o símbolo contrário. Então, o crescendo, ele faz exatamente o que diz o símbolo. Ó. Você vai começar mais baixo e vai aumentando aos poucos. E o decrescendo, ele vai começar mais forte, mais aberto aqui, ó, mas vai diminuindo. Esse é o decrescendo. Então, a figura representa exatamente o que diz a palavra, o que ele quer, a intenção da música. Tá? Então, você vai aos poucos aumentando ou aos poucos diminuindo, dependendo do que está escrito aqui, se o crescendo ou o decrescendo. Então, se a gente for colocar na partitura essas figuras do forte, do piano, do crescendo, do decrescendo, aplicando isso, elas vão ficar assim, ó. Eu coloquei um forte aqui no começo, certo? Então, vai ser forte até chegar à próxima figura. A próxima figura que apareceu foi o decrescendo. Então, eu toquei todas essas notas fortes. Chegou aqui no segundo compasso, eu começo a diminuir aos poucos até chegar no piano aqui. Chegou no piano nessa nota, que é a nota Ré, a gente vai tocando piano, mantém o piano, até chegar aqui nessa nota Fá do último compasso, que vai crescer e as duas últimas notas vão ser fortes. Então aqui a gente tem uma dinâmica acontecendo durante a música. Se eu coloquei um F aqui, não é que essa nota vai ser forte e o resto... Não. Essa nota vai ser forte e vai continuar forte até aparecer outro sinal. Apareceu o sinal diminuindo, aí decrescendo, diminui. Aí vai para piano, que é para tocar menos, mais baixo. Aí toca mais baixo até chegar ao próximo sinal, que é o decrescendo aqui até o forte e termina a música forte. Além disso, a gente vai ter alguns outros sinais que aparecem nas notas, que são sinais de intensidade também, mas vão aparecer só em uma nota, ou só em algumas notas. Ou então aparece numa nota um acento e na outra nota aparece outro. Então, por exemplo, nesses sinais, a gente tem o staccato, que é um ponto. Vai ter só um ponto ali. Isso daí, o staccato quer dizer destacado. Isso aí é para quando você quer tocar as notas mais separadas, uma da outra, uma nota mais curta. Pap, pap, pap. A gente usa o staccato perto da cabeça da nota, ou embaixo ou em cima da cabeça da nota, dependendo de onde ela estiver. Todos esses acentos são assim, eles são colocados perto da cabeça da nota, ou embaixo ou em cima, dependendo da posição que tiver a nota. Tá? Um outro acento é o tenuto, que é um risco, é um traço, que pode ficar em cima ou embaixo da nota também. Isso indica que a nota deve ser tocada no seu valor integral. Então, ao invés de separar a nota, pá, 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 a gente vai tocar ela direto. Pá, 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 mais reta, certo? Esse é o tenuto. Também tem o marcato, que é esse acento que parece um maior que, né? Então, esse daqui é diferente do crescendo. O crescendo a gente coloca embaixo da partitura, vou até voltar aqui para mostrar. O crescendo a gente coloca embaixo da partitura. O marcato a gente coloca na cabeça da nota, perto da cabeça da nota. Então, aí que a gente vai colocar esse acento. E quando tem esse acento na nota, quer dizer que a gente vai tocar ela com o começo mais forte e depois diminui. Então a gente vai tocar pam, 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 pam. O começo da nota é mais forte, depois diminui. Certo? Depois a gente tem o esforçando,
SFZ, que é a abreviação de esforzando, que você vai fazer um esforzando na nota pam, e o forte piano, né? Que é o FP, que é uma abreviação de forte piano, que daí vai mudar a dinâmica subitamente da nota. Então, você toca a nota forte e já diminui. Pam. A diferença para o esforzando é que o esforzando tem um crescendo depois, né? Pam. E o forte piano, pam, e mantém o piano.